pessoal! Dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Você sabe por que a gente comemora essa data? Por que é no dia 5 de junho? Então, eu sou a professora Tanilene, sou professora de Biologia e vim conversar um pouquinho com você sobre isso. Foi no dia 5 de junho de 1972 que iniciou a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Então foi nessa data, na verdade não foi uma data, foi uma semana, foi de 5 a 16 de junho de 72, que representantes de vários países do mundo todo se reuniram para conversar sobre como nós poderíamos preservar o nosso meio ambiente. Foi nessa data que surgiu o termo sustentabilidade. Então, o que é sustentabilidade? Seria conviver com todo esse meio ambiente, seria conviver de maneira sustentável, seria conviver de maneira equilibrada, seria esta questão que a gente tanto discute de estarmos todos com as mesmas condições de sobrevivência. E quem são esses todos, né? Quando a gente fala também um outro nome dessa data, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, nós podemos dizer que é o Dia Mundial do Meio Ambiente da Ecologia. Quando a gente fala em ecologia, o que significa ecologia? Logos significa estudo e eco vem do termo oikos. Oikos é a casa da gente. Então, quando a gente está estudando ecologia, nós estamos estudando a nossa casa. O que é a nossa casa? A nossa casa é o planeta Terra. Então, as condições de sobrevivência, elas devem ser não apenas para nós, seres humanos, mas também para todos os seres vivos que habitam essa casa. E aí nós temos também a disputa pelos recursos. Que recursos são esses? Esses recursos naturais que são a água, o ar, o solo, todos os seres vivos precisam desses recursos para sobreviver. E isso a gente vai estar analisando o nosso meio ambiente. O meio ambiente é quando a gente vai ter todos esses seres vivos em um espaço com esses recursos naturais. Quando a gente está analisando os níveis de organização, a gente vai ter um indivíduo, como nós, por exemplo, a população, que é um conjunto de organismos de mesma espécie. Então, quando a gente fala na nossa população, na população humana, nós estamos falando em um conjunto de vários indivíduos da mesma espécie, vários seres humanos. Quando nós estamos pensando em comunidade, é quando nós estamos analisando o organismo na sua população e populações de diferentes seres vivos. Então, na nossa comunidade, nós vamos ter espécies de vegetais, espécies de outros animais, os gatos, os cachorros, enfim, outras populações. Isso condiz, isso é uma comunidade quando a gente está tratando em ecologia. Além da comunidade, nós vamos para o nosso ecossistema. Quando a gente está falando em ecossistema, nós estamos, além dessas comunidades, nós estamos falando também dos recursos dos fatores abióticos, dos recursos naturais como a luz solar, o ar, a terra, o solo e a água, certo? Quando a gente está falando desses ecossistemas, que depois nós vamos para os biomas, a gente vai ter esse ecossistema, ele deve ser preservado. Lá, isso foi em 1987 que surgiu o termo de desenvolvimento sustentável. Então, o termo sustentabilidade surgiu na Conferência de Estocolmo em 72 e foi anos depois que surgiu, em 87, que surgiu o termo desenvolvimento sustentável. Por que desenvolvimento sustentável? Porque nós, seres humanos, temos sim como nos desenvolver, e aí nós estamos falando em outros aspectos, em economia, em tecnologia. Nós temos e devemos sim que nos desenvolver, mas sem abrir mão do nosso ecossistema, do nosso oikos da nossa casa. Então, nós temos que estabelecer estratégias para que nós possamos continuar crescendo como população humana, nós fazendo bem não apenas para a nossa população, mas para todos os seres vivos, como nós fazemos muitas vezes com a pesquisa e com outros recursos de tecnologia, mas sem abrir mão do cuidado com os nossos ecossistemas. Então aí vem, essa é a grande essência do desenvolvimento sustentável. Então agora, 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente da Ecologia, e a gente pode também comemorar isso em uma semana, pensando em várias estratégias para cuidar do nosso meio ambiente e da nossa casa.